Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 11 de março, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 3 e do 11 ao 32. Se trata do evangelho que narra aquela história, aquela parábola do filho pródigo, ou, como eu prefiro chamar, do Pai Misericordioso. Um texto bastante conhecido, por isso eu não queria ler todo o texto, é um texto extenso, mas pelo fato de ser bastante conhecido, eu queria simplesmente chamar a atenção para alguns pontos importantes para a nossa meditação do evangelho de hoje, tá bom? Então, esse evangelho que se trata, repito, da parábola do Pai misericordioso, do filho pródigo, do filho que pede a sua parte da herança, vai embora e gasta tudo, como o próprio evangelho vai dizer, esbanjou tudo numa vida desenfreada. Veja, aquele filho que, na ilusão das riquezas e dos prazeres, se perdeu. Quis fazer e fez tudo o que tinha vontade. Gastou dinheiro, bebeu, se prostituiu, fez tudo o que queria, aquilo que julgava felicidade. No entanto, o dinheiro acabou. Começou a passar necessidade. Veio, sentiu fome. De repente, aquele filho que tinha tudo na casa do pai, agora se vê sem nada. Isto é, na miséria. Na miséria. Vai atrás de um emprego, o emprego que consegue é de cuidar dos porcos. Interessante aqui porque o porco, dentro da cultura judaica, o porco era considerado um animal impuro. O judeu não come carne de porco por ser um animal impuro. Isso aqui é muito interessante porque veja onde ele chegou, onde aquele filho, longe da casa do pai, conseguiu chegar, no chiqueiro dos porcos. Ou seja, na mais profunda miséria, na mais profunda impureza. Impureza. É assim, meu povo. Quando nós nos afastamos de Deus, nós caímos na nossa miséria. Nós caímos no pecado, nós mergulhamos no pecado e na impureza. Sim, então é uma vida desgraçada. É uma vida desgraçada. Mas o evangelho de hoje, embora narre o pecado do filho, né, o foco aqui não é este. O foco aqui é a misericórdia do Pai. Sim, porque imagina o que aquele pai deve ter sentido quando o filho chegou para ele, pediu a sua parte da herança e foi embora. Aquele pai sentiu uma tristeza muito grande. Aquele pai pode ter chorado muito. Mais interessante, um pai que soube respeitar o livre-arbítrio do filho. Deu a parte da herança e ele foi embora. E o pai fez isso não porque não amava o filho, não, porque respeitou a liberdade do filho, simplesmente, mas não deixou de amar. E aquele filho, depois que gastou tudo, esbanjou tudo que tinha, passa necessidade, passa fome, chega a desejar a comida dos porcos. Imagina só, desejar comer a comida dos porcos e nem isso lhe davam. Que miséria, que situação triste. E é justamente no fundo do poço, ou no chiqueiro dos porcos, que ele se lembra do pai. E se lembra da casa do pai. Lembra dos empregados.
Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu, que sou filho, não tenho o que comer? Então veja, eu digo para você, se você é uma pessoa que foi batizada na igreja e hoje você anda longe de Deus, o convite hoje de Deus é para você. E eu digo para você, saia do chiqueiro dos porcos e venha para a graça de Deus. Saia do chiqueiro dos porcos, do pecado, da lama do pecado, da miséria, da desgraça, da vida desgraçada. E corra para os braços do Pai que nunca deixou de te amar. É o convite que o Evangelho hoje faz para você, meu irmão, minha irmã. Não importa aonde você foi parar. Talvez você tenha ido longe demais no seu pecado, na sua vida errada. Talvez você tenha caído na vida dos vícios. Não sei. Talvez você já tenha feito coisas horríveis na sua vida. Não importa. Não importa. Eu convido você hoje a fazer um exame de consciência. O Evangelho vai dizer que aquele filho no chiqueiro dos porcos, ele caiu em si. Isso aqui é algo muito importante. Cair em si. Ou seja, tomar consciência do erro cometido. Tomar consciência da escolha errada que fez. Sim, se afastar da casa do Pai, se afastar de Deus, é sempre uma escolha errada. É sempre uma decisão errada. Mas você ainda tem a possibilidade de escolher o certo, de se decidir pelo que é certo, que é voltar para a casa do Pai. Aquele filho caiu em si e voltou para a casa do Pai. Interessante porque vai dizer o Evangelho que quando ele partiu, voltando para a casa do Pai, diz o Evangelho, quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Olha que bonito. O pai o avistou de longe. Isso aqui é muito interessante por quê? Porque isso indica que aquele pai, ele trazia, carregava no seu coração uma esperança que o seu filho voltaria. É como se o pai de vez em quando fosse até à frente da sua casa e olhasse para a estrada para saber se o filho estava voltando ou não. E quantas vezes o pai, aquele pai, pôde fazer isso? Quantas vezes ele teve que ir lá fora, na frente da sua casa, olhar para um lado, olhar para o outro, e encontrou vazio na estrada? Mas em uma dessas idas, ele olhou para a estrada e o avistou de longe. E diz o Evangelho: quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. Não importava se o filho estava sujo, fedendo. Veja, o pai o abraçou e o cobriu de beijos. Não importa até onde você chegou, não importa tudo aquilo que você fez. Você errou feio, sim. Você cometeu pecados mortais, sim. Mas veja, o que Deus quer de você? Que você reconheça o seu erro, que você se arrependa, porque Ele está de braços abertos para te abraçar, para te cobrir de beijos. Por isso, se você quer, se você quer fazer a experiência do abraço desse Pai misericordioso que é Deus, procure um sacerdote, se confesse. Eu sempre digo que o sacramento da confissão é o abraço do Pai misericordioso no pecador arrependido. Não tem lugar melhor para a gente
receber ou experimentar o abraço do Pai misericordioso do que no sacramento da confissão. Tenha coragem, não tenha medo. Você será abraçado pelo Pai. Você receberá o amor. Você receberá a misericórdia, o perdão. O Senhor deseja que você volte e se reconcilie com Ele. O Senhor quer fazer uma grande festa, porque Deus, o Pai, o Pai misericordioso, diferentemente daquele filho mais velho, o Pai se alegra e faz festa quando o pecador se arrepende e volta. Aquele filho, muitas vezes, ele é como nós, né? Quantas e quantas pessoas que hoje também dentro da igreja já não são mais capazes de se alegrarem quando pela conversão de alguém. De repente aquela pessoa da sua rua que só fazia o mal, que só fazia coisa errada e agora está na igreja e de repente você que deveria acolher, que deveria agir com misericórdia, porque a palavra de Deus ensina: sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso, e muitas vezes nós nos arvoramos em juízes, nos achando no direito de apontarmos o dedo, de condenarmos, de julgarmos os outros. Não, está tudo errado, meu povo. Está tudo errado. Veja que aquele filho mais velho, ele se zanga, fica irado com o pai, e ele expressa o quê? É como se ele se achasse o melhor, o maior, o justo, o merecedor. É como se ele dissesse: olha, quem merecia essa festa aí era eu. É como se dissesse isso. Quem merece essa festa aí sou eu, porque eu sou um filho bom. Cuidado. O fato de você hoje estar na casa do Pai, estar na casa de Deus, estar na igreja, não significa que você é maior ou melhor do que ninguém. Se hoje você é uma pessoa que vive reconciliada com Deus, então isso não te deve cegar os olhos para enxergar a tua miséria também, a tua necessidade de fazer a experiência todos os dias do amor misericordioso do Senhor. A experiência da misericórdia, ela não nos leva a nos acharmos melhores do que os outros, não. Mas também a experiência da misericórdia nos leva a sermos misericordiosos com aqueles que precisam, nos leva a sermos acolhedores com aqueles que se arrependem dos seus pecados e voltam para o seio da igreja. Veja, meu povo, como esse evangelho é bastante rico para nós. Então, hoje, voltemos para a casa do Pai. O Pai quer nos abraçar. O Pai quer ter misericórdia de nós. Não tenhamos medo. Eu digo para você, não tenha medo. É hora de voltar para os braços do Pai. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.